Só para vocês verem como pode ser difícil, mas não é tão difícil. Eu peguei algumas questões da Olimpíada Brasileira de Informática e trouxe para vocês fazerem, ok? Para vocês verem que pode ser difícil, mas não é tão difícil. Então, existe o site da OBI, ok? No site da OBI, seja bem-vindo, querido, nós podemos ver todas as provas dos anos anteriores, tá aqui, ó, desde 1999 até 2017. Eu, por curiosidade, fui ver 2017. Existem várias fases a Olimpíada e existem vários níveis, vai desde o pessoal do ensino médio, né, que está aprendendo a programar, até o nível universitário, que é o último nível. Então eu peguei algumas questões da primeira fase para ver se a gente consegue fazer. Vamos começar desse daqui, ó. Eu não alterei em nada, porque boa parte da atividade da questão da Olimpíada é você tentar entender o que é que está sendo proposto. Então é bem diferente de some 3 números ou então algo do tipo. No Moodle a gente tem a historinha, mas a historinha ainda é feita de uma forma que depois da historinha tem a ordem. Leia 10 números e some 10 números. Aqui não, aqui você tem que entender o que é para ser feito. Então eu vou deixar vocês curtirem a questão. É legível, atualmente? Ok. Pronto. Eu vou ler com vocês, tá bom? No princípio dos anos 1980, surgiram nos colégios os primeiros relógios de pulso digitais com joguinhos. Era uma febre entre os alunos e quem tinha um era muito popular na hora do recreio. Os joguinhos eram bem simples, mas muito legais. Um dos primeiros era o Game 10, no qual você controlava um avião que aparecia na parte direita do visor. Na parte esquerda aparecia um disco voador em qualquer uma de 3 posições aleatoriamente e lançava um míssil. O objetivo do jogador era movimentar o avião verticalmente para que ficasse na frente do disco voador, na mesma linha oriental do lado direito, e atirar para interceptar o míssil antes que esse atingisse o avião. Então, esses eram os aviões e aqui eram os discos voadores. Como o movimento do avião era feito com apenas um botão, só dava para movimentar em um sentido. Ao apertar o botão sucessivas vezes, o avião se movia na sequência de posições. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1. Veja que na situação da figura, o jogador deveria apertar o botão apenas uma vez, para ir da posição 1 para a posição 2, e conseguir atirar para interceptar o míssil. Nesse problema, vamos considerar que existem N posições e não apenas 3. Dado o número de posições, N, a posição D, no qual aparece o disco voador, e a posição A, onde está seu avião, o seu programa deve computar o número mínimo de vezes que o jogador precisa apertar o botão para movimentar o avião até que esteja na mesma posição do disco voador e poder atirar. Então a entrada, 3 casas, né, 3 linhas, o avião está na 2, o disco voador está na 1. Então o que é que você vem? Não, o disco voador está na 2 e o avião está na 1. Então quantas vezes a pessoa tem que apertar o botão? Uma vez, que se o avião está na 1, uma vez ele já está no disco voador. 20 casas, o disco voador está na 8 e o avião está na 13. Então tem que apertar quantas vezes? Ele vai apertar 15 porque tem a saída aqui. Tudo bem, mas é verdade. 7 para chegar na 20, na verdade, e voltar para 0, e mais 8 para poder chegar no disco voador. Então 7 mais 8, 15. Então essa é uma questão da Olimpíada da primeira fase. Vamos tentar fazer? Primeira fase da OBI, e é realmente fácil como vocês imaginam que é. Ele está com acesso ao boleto? Tenho. Porque tem a última questão que tu tinha passado para a gente, que era
televisora. Televisora não. Zero americano. Tá errado, um menino consertou. Não, mas era pra fazer como. Era pra tu fazer o código como se fosse sem possibilidade, né? Só que eu não consigo pensar na lógica, era função 4 mesmo. Aí tem como tu mostrar como é que faz com a possibilidade. Posso. Vamos olhar esse daqui. Vamos tentar fazer esse daqui? Bora lá? Esse daqui é facinho, acho que vocês conseguem fazer em uns 10 minutinhos. Vamos fazer aí as duplas e pensar em uns 10 minutinhos nesse. Se quiserem ler, pessoal, de novo, vocês podem acessar o Moodle pelo celular. Não impede, tá certo? Vocês podem acessar o Moodle pelo celular para ler a questão. Professor, mas o meu problema é esse, professor, eu não sei ler. Você aprende, filho de Deus. Bora lá, fazer no papel. Faz no papel, debuga no papel, testa no papel, vamos lá? Duplas, vamos lá. Duplas são 2. Hello. Vamos lá. Primeiro número é o avião. Não. A quantidade de linhas. A posição a posição do. A segunda contém a posição do disco e a terceira a posição do avião. Vamos nós. Vamos lá. Enquanto eu vou ao banheiro. Ou condicional. Só no condicional vai dar. Vou ao banheiro. O tempo que eu volto, você já resolveu. Oi. Tudo bem, pode ficar o trio mesmo, não tem problema não. Pessoal, preciso ir ao banheiro. Volta em 10 minutos. Vocês terminam isso daí. Se vocês terminarem isso daí e ficarem sem ter o que fazer, existe outra atividade também da Olimpíada, se chama drone, que também dá pra gente fazer. Ok? Bora lá, termina essa daí. Aí depois a gente vai chamar a posição.
Não, pessoal, hoje eu estou um pouco ruim. Então, no dia que eu fui me alistar, o coronel lá estava empatado, todo mundo que estava chegando, né? Atrasado. Aí teve um cara que chegou muito atrasado. E aí tipo, todo mundo assim, já nervoso pelo caramba que eu me levar. Aí chegou na frente do coronel e disse: Coronel, eu tô com muita dor de barriga. O coronel disse: tudo bem, filho, seja ali. Vamos lá. Terminaram já, deu certo? Rodou. O senhor ainda toma escaneco. Meu povo, no meu coração, o código só é importante se você sabe a lógica. Entendeu? Então fazer código se a lógica não faz sentido, não é problema de nada. Vocês podem só ler X, se X maior do que tanto, X recebe tanto. Pronto. E aí você testa com os valores aí na sua cabeça. Para nós. A gente fez uma lógica aqui. Beleza, né? Ai, tá vendo? Código não, mulher. Solta esses canef. Solta esses canef, que não quer mais não. Aí a gente pensa primeiro na hora, putz, né? Zero. Aí se não, se o disco estiver mais para baixo do avião, aí eu vou fazer disco menos avião. Se não, quer dizer que o avião vai ser maior que o disco. Deslocamento recebe o mesmo Tá. É porque só o formato da questão você já sabe se a pessoa está pensando direitinho. Naquela questão do 19. Zero americano, eu ia mudar ela para o aluno colocar quantos jogadores vão participar, porque vai fazer uma variável Sim. Mas já é suficientemente difícil com 4. Entendeu? Se botar uma quantidade, aí já dá um nó maior na cabeça da criatura. Ok? Então vamos nós, pessoal. Deixa eu ajudar vocês aqui, tá certo? Então bora lá. Mais importante do que vocês fazerem código, não façam código. Fazer código só faz sentido quando você tem um algoritmo na sua cabeça. Fazer um código sem uma ideia, sem um algoritmo, não leva para nada. Ok? Não ajuda não, isso é vício. Vamos lá, vamos entender o que é o problema. Você consegue fazer no papel, eu vou perguntar isso 1 bilhão de vezes. Se eu te der os números aqui, você consegue fazer a conta no papel? Por exemplo, eu vou dizer que são 8 linhas, né, assim, 8 linhas. O avião, primeiro é o disco? Eu acho, aqui é linhas, disco e avião, né? 8 linhas, o disco está na linha 3 e o avião está na linha 2. Quantas vezes o avião tem que descer? Tem que descer 5 vezes. 8 linhas, o disco está na linha 3 e o avião na linha 2. Uma vez. Como foi que você fez essa conta? Quando o disco for maior que o avião, aí você subtrai. Você chegou nessa conta como? 3 menos 2? Então você já tem um indicativo aqui. D menos A significa alguma coisa, né?
D menos A. D menos A funciona sempre? Sim, se o disco maior também. Então vamos lá. Vamos testar de novo. 8 linhas. O disco está na linha... É de 0 a 7? É? Não lembro aqui. É de 0 a 7 ou é de 1 a 8? 1 a 8. 1 a 8 a entrada? Vamos ver aqui. Leave page. A posição do disco voador. É 1, 2 e 3. São 3 possibilidades. É de 1 a 8, né? Então o 0 não conta. Então eu posso ter... Não tem linha 0. Então 8 para o 3. Quantas vezes eu vou ter que andar? 5 vezes. Mesma coisa? 3. 4, 5, 6, 7, 8. Então ainda é D menos A. Sim ou não? Tem algum caso que é diferente? Se eu tiver 10 linhas, esse for na linha 1 e esse for na linha 10, quantas vezes eu vou ter que fazer? Ah, é diferente. Tem que pegar o número de linhas, subtrair pelo número de opções e somar o número de discos. No papel, você sabe fazer? Quantas vezes eu tenho que andar aqui? 10. Ó, o avião está na 10 e o disco está na 1. Eu tenho que andar quantas vezes? Uma vez. Ele não já está na última? O disco não está na primeira? Como é que eu faço essa conta, então? Subtrai o número de linhas, temos o número de linhas no disco. Como é que eu faço essa conta aqui? Como é que eu transformo esses 3 números em 1? Porque eu sei que é 1. Eu sei que é 1 porque ele está no 10, eu boto para baixo uma vez, ele está na última, ele vai para a primeira. Sim ou não? Então, como é que eu faço essa conta? Se eu fizer D menos A, eu vou ter o quê? D menos A nessa conta aqui vai me dar quanto? D vai dar 1 menos 10, que vai me dar 9, não é verdade? 1 menos 10 dá 9. Só que eu não quero 9, eu quero 1. Como é que eu transformo esse 9 nesse 1? Tem mais alguma coisa? 1 menos 10 dá menos 9. Se eu somar com 10, eu vou ter quanto? 1. Então, D menos A mais L. Será que isso funciona para os outros casos? Então, eu tenho 15, estou na 3, o disco está na 3 e o avião está na 7. Como é que fica aqui? 7. Vamos lá. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 1, 2, 3. Fiz quantas? 11 vezes, correto? Será que a nossa conta funciona? Quanto é D? D é disco, né? 3 menos A 7 mais 15. Quanto é que dá isso daqui? 13 menos 7 dá menos 4, mais 15 dá 11. Deu certo nossa conta? Deu. Então, em que caso eu faço D menos A? E em que caso eu faço D menos A mais L? O primeiro caso é quando o disco for maior que o avião. Se o avião está mais embaixo, se o avião está mais em cima, então eu faço D menos A. Se o avião está mais embaixo, eu faço D menos A mais L. Meu povo, isso que vocês estão vendo bem aqui se chama operação modular. O que ele vai estar fazendo é o tempo todo voltando ao começo. Voltando ao começo. Então, o nosso algoritmo, se a gente quisesse simplificar, seria vezes é igual a D menos A. Em que caso eu tenho que somar mais a quantidade de linhas? Se o quê? Se D for... Se esse número for negativo, né? Eu poderia fazer assim, se vocês quiserem, né? Se vezes for menor do que 0, então, como é que eu faço? Vezes mais quantidade de linhas, né? Número de linhas. Beleza. Diz. Por que levou na restrição de entre 3 e 100? Lá na
Porque para você saber qual é o tamanho da entrada, para você saber se vai usar um inteiro, um long int. Ele, por exemplo, se ele dissesse que é menor do que 1 bilhão, você não conseguiria armazenar no inteiro. Entendeu? Então você teria que usar alguma coisa que coubesse mais do que um inteiro. Por exemplo, um long int. Mas aí não é porque precisaria usar repetição. Não. Só tem a opção de estar antes, depois. Exato, só tem essas 3 opções. Vezes mais L. Aí, com isso, meu povo, ó, com isso daqui é que vocês vão escrever o código. Porque ficar olhando para o scanf sem chegar nisso, professor, é que quando eu vejo o scanf parece que ativa os meus neurônios, entendeu? Os códigos começam a passar na tela e eu vejo tudo verde, descendo e brilhando. Ok? Pronto, então o algoritmo é esse, e aí vocês podem implementar. Outras, pronto, né? Não tem mais o que fazer, não. Até quando o disco eu não for igual, aí... Não, mas nesse caso ele não entra aqui, né? Se a quantidade de vezes for menor do que 0, ele não soma. Se for igual, já é 0, então não tem mais o que fazer. Tudo bem? Vamos para a próxima. Quem acha que conseguia chegar nisso daqui sozinho? Não conseguiam chegar nisso daqui sozinho? Não é só uma operaçãozinha? Só um módulo? É a mesma coisa de fazer isso, ó. Operações de caracteres também são operações modulares. Presta atenção. Você quer, ó, aqui como é brincadeira. Você quer transformar. Vamos brincar aqui de operação modular. Você quer transformar o A em. Se o A vale 0, vamos fazer a brincadeirazinha de módulo, tá certo? Se o A vale 0 e o B vale 1, tudo bem? A vale 0, B vale 1, C vale quanto? 2, não? Eu vou te dar um caractere qualquer, e aí você tem que me dizer quanto é que vale esse caractere. Entenderam como é que é o jogo? A questão é simples. Então, se A vale 0, B vale 1, C vale 2, você vai ler um caractere qualquer do teclado, você vai ler um caractere e vai ter que me dizer qual é o valor desse caractere. Então, faça um código que lê um caractere e me diga o valor desse caractere de acordo com a seguinte regra. Tudo bem? Então, vamos ver se vocês sabem fazer. Se vocês lerem B, o que é que tem que sair? Se vocês lerem G, o que é que tem que sair? Tem que sair... Vai ter quantas letras, né? Vai ter de A a Z. Mas de A a Z é quantas? 26. Mas a gente consegue de B a G. Só Bora lá, tentem aí fazer. O ideal é que vocês achem uma fórmula que envolva uma soma ou uma subtração. Vocês estão fazendo nos dedos de vocês. Mas existe uma soma, uma subtração que chega nisso. Diz. Vai fazer o quê? Tá voando, pousa, passarinho, pousa. Se A vale 0, ok? B vale 1, C vale 2, você vai ler uma letra qualquer do teu programa é esse. Leia uma letra e me diga quanto ela vale. Ok? Se A vale 0, B vale 1 e C vale 2 e por assim por diante, leia uma letra qualquer e me diga qual é o valor dela nessa relação. Se você ler B, quanto é que vai sair? 1. Se você ler D, quanto é que você espera obter? 3. Se você ler X, a gente faria isso usando as letras do alfabeto, dando uma posição para cada um. você poderia pensar o seguinte, ó. Não sei se vocês viram isso, tá certo? Mas cada caractere, ele tem um código ASCII, ok? Não sei qual é o código, não faz diferença isso. Mas se por exemplo, você somar A, o caractere A, mais 1, por exemplo, char, X
recebe A mais 1, e você mandar imprimir o X, print de X, o que é que vai aparecer? B. Porque o A ele tem um código, faz de conta que o A é 90. Suponha, quanto é que é o código ASCII do B? 91. E do C? 92. E do D? 93. Eles estão em sequência. Isso é o que importa pra gente. Não importa saber qual é o código absoluto do A. O que importa é que o A, o B, o C, o D, o E, o F, eles estão em sequência. Então, se você sabe que o A mais 1 dá B, quanto é que dá B menos A? B não está 1 na frente do A? Se o A for 100, quanto é o B? 101. O B não está 1 na frente do A? Não é assim no ASCII? Se o A for 100, o B é 101. Quanto é 101 menos 100? 1. Quanto é que dá C menos B? 1 também? O C está um elemento na frente do B. Então, se o A é 0, o B é 1 e o C é 2, qual é o valor de G? G menos G dá 0. G menos B mais 1. G menos F. G menos ABCD é F, G. G menos F sempre vai dar 1. Não é isso que eu quero. F mais 1. Tudo bem, mas no caso eu te dou o G. Ó, teu número é o G. Qual é o valor do G? Perfeito, filho de Deus, número exato. G menos A me dá a distância do G para o A, que é isso que eu quero. Qual é a distância do A para o A? A menos A, que é 0. Qual é a distância do B para o A? B menos A, que nesse caso é 1. Qual é a distância do G para o A? G menos A. Não sei o que é que vai dar, mas é o que eu quero. G menos A. Ok? Entenderam qual é a lógica? Então, se você vai ler um número qualquer, por exemplo, no nosso jogo aqui a gente teria... O nosso algoritmo seria leia X, e aí eu vou imprimir o quê? X menos A, assim? Esse A? Não, esse A, assim, ele é uma variável. O que eu quero é a variável? Não. X menos A. Porque aí ele vai ver a distância entre o caractere X e o caractere A. Que é justamente o número que eu quero. A distância entre A. É como se você tivesse uma régua, querido. Não importa esse ponto, importa a distância entre eles. Vamos jogar o jogo de novo, agora com uma pequena variação, para a gente entender o deslocamento, tudo bem? Esse jogo aqui vocês já entenderam. O A vale 0, o B vale 1, o C vale 2, sucesso? Agora, a gente vai mudar esse jogo só um pouquinho, tudo bem? Nossa mudança é, e se o A vale 10, o B vale 11 e o C vale 12? Você vai ler um número e você tem que me dizer qual é o valor desse número. Qual é o novo algoritmo? Você começa com leia X, não é assim? Pronto, li X. O que é que eu tenho que imprimir na tela? Não, X menos A vai dar o valor absoluto da distância, né? Ah, certo. Não é só X menos A. Isso daqui vai dar a distância entre X e A. Mais A. X menos A vai 10. Não, aí vai dar X de novo. X menos A mais A. Que A assim
Ou o A assim? A variável. Porque se eu fizer x menos A, eu vou pegar a distância de x para A. Por exemplo, 15 unidades. Só que eu não quero o número 15, eu não quero a distância entre x e o A variável. Porque o A começa onde? No 10. Se eu tenho que o A começa no 10 e a distância do A para o cara é 15, onde é que o cara está? No 25. Então o que eu quero é x menos A letra, para pegar a distância entre os dois, ok? Tendo a distância entre os dois, eu desloco o x para a posição dele. Como é que eu desloco o x para a posição dele? Somando o valor de A. Foi ou não foi? O A entre quer dizer que É o caractere A. E essa daqui é a variável A, é o valor 10. Foi ou não foi? Deixa eu ver se foi. Vamos fazer um jogo, tá certo? Vamos fazer soma. Vocês sabem somar? Eu sou perguntando assim. Então vamos fazer a brincadeira. Vamos continuar nessa ideia. O A vale 0, tudo bem? Vamos começar do fácil. O A vale 0. O B vale quanto? 1. Quanto? Você vai ler duas letras quaisquer. Por exemplo, eu quero saber qual é usando essa regra aqui, eu quero saber quanto é B mais C. Como é que eu faço isso daí? B mais C. Eu sabe o valor do B mais C. Exato, usando esse mapeamento bem aqui. Certo. Quanto é o B? Você faz primeiro. Vai pegar o valor de B. Primeiro eu converto, quanto é o B? B é 1. Como é que eu cheguei de B para 1? B menos A. Então na hora que eu faço esse B menos A, já que esse A aqui não vale nada, eu consegui 1. E quanto é que e do C eu tiro quem? C menos A, que vai me dar quem? 2. Quanto é 1 mais 2? 3. Ok? Tudo bem? Então, se a gente fosse generalizar, se a gente tivesse que ter um algoritmo, a gente faria, né? Leia x, não é isso? Leia y, e aí o que é que eu ia imprimir? Não é só x mais y. X menos a mais y menos a. Porque quando eu faço esse x menos a bem aqui, o que eu faço é um mapeamento. Aquele número que era, sei lá, a ASCII 1700, ASCII 130, não interessa para mim. O que interessa é a distância dele para o A, porque o A vale 0. Tudo bem? E aí eu consigo a distância dele para o A. Professor, eu posso ir ao banheiro, tomar uma água, lavar o rosto, sair lá para fora para gritar um pouco? E aí já deixa dali todo mundo grita. Socorro! Ok, até então a gente não tá, a gente está só brincando de mapear, é transformar um valor no outro. Transformar um valor no outro. Então vamos lá. Vocês lembram do jogo do 0 ou 1? 0 ou 1? Para o 0 ou 1? É. Para o 0 ou 1 só falta uma coisa aqui, ó. Vocês conseguiram, vocês aprenderam a fazer soma já, não foi? Somar um valor no outro, assim? Então, se a gente tivesse uma nova regra, que é, usando aquela nossa regrinha, quanto é que é A mais A? Bora lá. Quanto é A mais A? Zero. Então, só que esquece que existe zero, tudo bem? Então A mais A é A, porque A é zero. Quanto então é B mais A? B, porque o A vale quanto? Zero. Ok? Como é que a gente faz para imprimir não um número, mas a variável, assim,
a letra, né? Eu vou ler o primeiro, leia X, na verdade, leia Y. Como é que eu transformo o resultado de volta para cá? Como é que eu consigo o resultado? Resultado. Façam aí. O que vocês vão ter que fazer, vocês conseguem transformar em número, na verdade? Como é que eu transformo em número? Menos A. Como é que eu transformo de número para letra? Mais A. Se você tem o 0, 0 mais A dá quanto? A. Se você tem o 1, quanto é 1 mais A? Eu estou queimando meu miolo. Pessoal, o jogo que a gente está fazendo é só uma brincadeira de deslocamento. Você tem que imaginar que você tem uma régua. Vamos ver se com a régua fica mais fácil, tudo bem? Você tem uma régua e os números eles representam um local dessa regra. Então essa régua se chama ASCII. O A está aqui no meio em algum lugar. Se eu não me engano, o A é o 65, ok? Esse número para a gente não é importante. Eu não preciso decorar esse número, mas só para a gente ter uma noção. O A está aqui, no ASCII, na tabela ASCII. Então, se eu mandar imprimir, se eu der um printf, mandar imprimir como inteiro o caractere A, o que é que vai aparecer? O 65, porque o 65 é o número correspondente ao caractere A. Tudo bem? O número correspondente ao caractere A. Só que se eu quero a distância entre o A e o G, como é que eu consigo calcular essa distância? No caso aqui seria G menos A. G menos A é a distância entre G e A. Essa distância ela é um número, não é verdade? Essa distância vai me dar um número, 7, 5, 6, 4, vai me dar um número, ok? Então, se eu quero calcular G mais F, o que é que eu tenho que fazer? De G eu descubro o valor. Como é que eu faço o valor? Desloco ele para o começo da tabela. Como é que eu desloco ele para o começo da tabela? Menos A. Na hora que eu desloco ele para o começo da tabela, aqui no A vai ficar sendo o 0, não é isso? Na hora que eu subtraio todo mundo de A. Então, se eu quisesse somar G mais F, na verdade eu faria G menos A mais F menos A. Quando você fizer essa subtração vai lhe dar uma distância, que é a distância entre G e F. Como é que você faz para transformar isso em caractere de novo? Como é que você faz para voltar ela para o canto certo da tabela? Isso daqui é o valor numérico de G, correto? Isso daqui é o valor numérico de F, correto? Na hora que você subtrai, BCD é F, G. Vai dar negativo, né? BCD é F... Não, G menos F, vai dar 1, né? ABCD é FG. FG. Ah, tá, eu estou somando. Então não faz diferença. G mais A. Eu estou somando, não faz diferença não. Então, se isso daqui, quanto é que dá isso daqui? A, B, C, D, E, F, G. Dá 6. E esse daqui dá 5. 5. Isso daqui vai dar 11. Quem é o 11? Se eu pegar o 11 e somar com A, eu vou transformar ele de número para caractere. Toda vez que eu subtraio, eu transformo de caractere para número. Toda vez que eu somo, eu transformo de número para caractere. Então, quando eu pego isso daqui tudo e somo com A, eu transformo isso aqui de volta para número, que daria quem? A. B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L. No caso, o 11 é o L. Seria tipo 65 mais 11. No caso aí... Não, aqui.
Não, seria 11 mais A. Ah, sim, perfeito, 65 mais 11. 65 mais 11. Vamos para a última parte da brincadeira. Não é suficiente, não? Não, vamos para a última parte, porque aí é que entra o jogo do módulo. Ok? O que acontece quando a gente chega no final da linha? Ó, quanto é que é Z mais A? Isso você já deve descobrir, né? Quanto é Z mais A? Z menos A mais zero. O A vale quanto? Zero. Então qualquer coisa mais A dá a mesma coisa. Então Z mais A dá Z. Porque o A não muda. A mais A dá A. B mais A, o A vale zero, dá B. Z mais A dá Z. Mais Z mais B. Z mais B faz ele voltar para o começo da tabela. Então Z mais B dá A. Agora lascou. Porque o Z vale... O Z é o último elemento. Z vale 25 no caso. São 26 caracteres. São 26 caracteres, então o Z vale 25. Ok? E o B vale quanto? O B vale 1. Ok? Essa soma daria quanto? 26. Mas no nosso alfabeto não existe ninguém que corresponda ao 26. Como é uma operação modular, o 26 é igual ao primeiro elemento. Então 26, que no caso é 0, que vai dar quem? O A. Ok? Então, se eu tivesse, por exemplo, x mais f. Quanto é o x? Esse dfgh já lembra porque o x é quem? F do z é x, y, z. Então, se o z é 25, o x é o 23. Quem é o f? 0. B, C, D, E, F. Então é 5. Quanto é que dá 23 mais 5? 28. 28 módulo. Olha a brincadeirinha do módulo aqui, tá vendo o módulo? Por que módulo 26? Vai pegar o resto. Eu vou pegar o resto. É a mesma coisa de subtrair de 26 aqui, né? Quanto é que dá 28 módulo 26? Ou seja, o que passou de 26? 2. Como é que eu transformo esse 2 em caractere? Somo com A, que daria quem? C. Então, x mais f dá quem? C. Está entendendo como é que é o joguinho da conversão? Hã? Não, mas isso daqui é uma regrinha que pode parecer muito marmotosa a priori, mas ele é uma regra de mapeamento. Se você conseguir achar alguma coisa que consiga levar desse ponto para esse ponto e conseguir voltar, você pode fazer operações. É o joguinho do 0 e 1, são as brincadeiras de criptografia, ok? As tarefas, as atividades todas de criptografia trabalham com operações modulares. E uma carrada de outras operações, como por exemplo essa daqui também é uma operação modular, porque você chega no final e volta para o começo, tá vendo? Operação modular. É uma operaçãozinha modular. Então... Tu botou no mudo essas questões? Essa daqui está no mudo. Você não tem nem como tentar fazer, né? Não. Mas se vocês quiserem, ó, vocês pegam essas regrinhas que a gente viu, né? Subtrai A para converter para número, soma A, e aí vocês podem fazer essas atividades daqui, ó. Que são as atividades de caracteres. De caracteres, ó. Somar ASCII. Mas dá para fazer sem laço? Dá para fazer sem laço, ó. Deixa eu ver aqui. Não, são essas daqui de... Cadê? Somando números, essa daqui. Não. Será que minhas questões não estão aqui? Tá aqui. Caracteres de criptografia. Valdes Clay e a cifra V1. Deixa eu ver se é isso. Tá aqui, ó. Letra. Pronto. A com 0 dá A. B com 3 dá A. Essa aqui é até mais fácil, né? Z com 2 dá B.
F com menos 3 dá C. Só o joguinho das rotações. Então vocês podem fazer essa daqui. Deixa eu ver a outra que precisa. Waltz Clay, a cifra V2. Tá. Tá aqui, ó. A mais A dá A, B mais D dá E, Z mais C dá B, F menos D dá C. O menos é praticamente a mesma coisa. O menos é a mesma coisa da soma. Você vai estar trabalhando com negativos, né? Então vocês podem tentar fazer com essa explicaçãozinha essas duas aqui, ó. A cifra V1 e a cifra V2. Usando essas ideias de rotação, a gente pode fazer o 0 e 1. Lembra do 0 e 1 que eu pedi para a gente fazer semana passada? Então, vamos ver como era a regra. Gostei do meu óculos ficou tudo manchado. Como era a regra do 0 e 1? Vocês lembram? Se desse 0, ninguém ganhava, não é assim? Se desse 1, quem ganhava? O primeiro. Se desse 2, quem ganhava? Se desse 3, terceiro. Se desse 4, a atividade pediu para quantos jogadores? 4, não foi? Então, se desse 4, o quarto ganhava, correto? Se desse quinto, primeiro. Se desse 6, segundo. Se desse 7, terceiro. Se desse 8, o quarto. Se desse 9, primeiro. E aí começa tudo de novo. Então, a brincadeira é fazendo o joguinho de papel. Texto. Não, eu queria a página sem as linhazinhas. Ok. Então, o nosso jogo, pessoal, é tentar achar alguma coisa que me leve desse número para esse número. Aí você começa assim, sucesso, né? 1 dá 1, 2 dá 2, 3 dá 3, 4 dá 4. Então, se menor do que 4, copia o número. Aí lasca aqui, eita, 5 dá 1. Você sabe que vai ter que usar módulo aqui. Você sabe que vai ter que usar módulo. Você tem que fazer alguma coisa que use a operação de módulo e volte sempre ao começo. Ok? Então, se você só pegar esse número, vamos pegar esse número aqui e fazer módulo 4. Tudo bem? Esse número, módulo 4. Quanto é 1 módulo 4? 1 dividido para 4, sobra quantos? Sobra 1. Dá 0 para tudinho, sobra 1. 1 módulo 4 dá 1. Não consegui dividir para os 4, só sobrou 1. Ó, deu certo. 2 módulo 4, 2. 3 módulo 4, 3. 4 módulo 4, 0. Sobrou 0. Dividi, deu 1 para cada 1 e deu 0. É isso que eu quero? 5 módulo 4. Dá 1, né? 6 módulo 4. 7 módulo 4. 8 módulo 4. 0. Dividindo 8 para 4 pessoas. Sobra quanto? 0. Olha, tá um negócio legal aqui, né? Será que usando isso daqui e um if else já resolve o meu problema? Dá, né? Ó, então, qual é o único caso que eu vou ter que fazer a alteração? Então, o nosso algoritmo ficaria assim. Nosso algoritmo ficaria assim. O ganhador, não é isso? O ganhador é quem? É soma, não é? A soma dos números, módulo 4. Só que tem um caso que eu tenho que mudar o resultado do ganhador, que é quem? Se o ganhador, não é assim? For igual a 0, qual é o valor do quem é o ganhador?
Não, tem várias formas de você achar o mapeamento de um para o outro. Não, mas é porque foi feito por gambiarra mesmo. Ah, tem várias. Mas porque eu não achei o padrão. Aí eu fui. Tudo bem. Professor, mas e se eu não achasse esse padrão aqui de fazer módulos? Você poderia achar outro. Vamos achar outro aqui. Thomas. Ctrl Y. Não. Vamos achar outra qualquer. Eu posso, ao invés de... Vou transformar esses caras aqui em 0, 1, 2, 3. 0, 1, 2, 3. 0, 1, 2, 3. 0. Como é que eu faço isso? Só subtrair 1 de todo mundo. Pega a variável e subtrai 1. Nada de complicado. Ih, será que... Dá não, né? Se eu pegar esse daqui e subtrair 1 de todo mundo. 0, 1, 2, 3. 0, desculpa. Vou subtrair 1 de todo mundo. 4, 5, 6, 7, 8. Subtrair 1 desse cara. Então agora eu tenho soma menos 1 aqui, né? Soma menos 1. E aqui tenho ganhador menos 1. Como é que eu faço para transformar esse cara aqui nesse cara aqui? 0 vira 0, 1 vira 1, 2 vira 2, 3 vira 10, 4 vira 0. É só fazer o quê? Quando o número for o resto da divisão por 4 for 0, ele é 4. Não, nem precisa isso. Ó. Se eu pegar esse número e fizer módulo, já dá o de baixo, direto. Tá vendo? Ó? Quanto é 0 mod 4? 0. Quanto é 4 mod 4? 0. 5 mod 4? 6 mod 4? 7 mod 4? 3. Já achei o mapeamento direto. Então, se eu pegar esse número e fizer módulo 4, eu tenho esse número de baixo. Então, seria só reescrever a nossa fórmula. E quem é esse cara aqui? Esse cara aqui é soma menos 1, né? Então, soma menos 1 módulo 4 é igual a quem? Ganhador menos 1. Ganhador menos 1. Qual é o valor que eu quero? Quem é que eu quero descobrir no meu jogo? O ganhador. Como é que eu faço para descobrir o ganhador? O que é que eu faço com esse menos 1 daqui? Tira. Jogo para o outro lado. Não é assim não? Na matemática? Quando você tem um número de um lado e quer jogar ele para o outro lado, você faz o quê? Esse cara aqui é menos 1, vai para o outro lado como? Mais 1. Então, nossa fórmula, sem usar o else, seria 1 mais soma menos 1 módulo 4. Outro mapeamento. E esse joguinho de mapeamento, de você achar a relação entre duas sequências, vocês vão achar em várias questões. Eles têm que conseguir jogar de um para o outro. Tudo bem, pessoal, lindo do meu coração? É realizável? Professor, como é que eu faço para aprender isso daí? Primeira coisa, você tenta fazer sozinho. Me vendo fazer não ajuda. Ajuda, mas não é suficiente. Você tem que sentar e dizer assim, rapaz, eu tenho que conseguir transformar isso. Eu lembro que aqui tem um módulo, aqui tem um mais, aqui tem um menos. Ih, lascou, enganchei. Entendeu? E aí você vai pedir ajuda, aí na hora que você pedir, entendi. Agora você fazer. É assim que você consegue. Olhando para mim, você não vai conseguir. Então você vai tentar fazer essa questão sozinho depois, quando chegar em casa. Vale, meu Deus. Um monte de fiéis. Tudo bem. Vamos fazer outra questão de mapeamento? Agora eu vou tentar deixar vocês pensarem um pouquinho, tá certo? Outra questãozinha de mapeamento. E essa daqui, pedra, papel, tesoura, lagarto, Spock. Vocês já viram essa? Imagens. Vamos lá. Joaquim Pô de 11.
Pronto, a gente vai fazer esse daqui, ó. O de 3 é sucesso, né? E esse agora, sim? Eu fiz aí. É usando a mesma técnica que a gente acabou de ver. A mesma técnica. A mesma técnica do... Como é o nome? Do módulo. A mesma técnica de se um for maior que o outro, eu vejo um, se não eu vejo o outro. A brincadeira é a seguinte. Todos esses jogos, eles são baseados numa rotação. Que é a seguinte. A água ganha do dragão, ganha do cão, ganha da luz, ganha da arma e ganha da pedra. Deixa eu ver. 1, 2. E ganha do fogo. Mas perde da tesoura. Ganha da tesoura. Ganha da tesoura. Mas perde da cobra, perde do humano, perde da árvore, perde do lobo, perde da esponja, perde do papel e perde do ar. Então, se a gente fosse jogar, a gente faria água, aí o outro faria esponja, a esponja absorve a água. Então, água, eu dizia árvore, aí a árvore chupa água. Não, o pior é assim, o humano bebe a água, a cobra bebe a água, mas a água enferruja a tesoura, a água apaga o fogo, a água pinga na rocha até que fura, a água enferruja a arma, a água conduz o raio e a água benta afasta o cão. Eu não estou falando piada, desse jeito o jogo mesmo, entendeu? Só que se vocês forem ver, como é que a gente faz esse tipo de problema? Será que você realmente teria que fazer 500 milhões de ifs e elses? A gente vai fazer 50 mil. Ó, tudo isso daí da frente do meio, todas essas setinhas são ifs e elses. Será que o jeito melhor de fazer é 1 milhão de ifs e elses? Hã? Tem que só pegar posições para ele. Você tem que pensar nas posições, ok? Então, o humano ganha de quem? Todo mundo que está, os 5 que estão à sua frente. Então, o humano ganha dos 5 que estão à sua frente. Não, os 7. E perde dos 5 que estão atrás dele. São 7? São 11 no total, né? 7 até agora? São 7? Não. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. São 7. Então ele ganha dos 7 que estão à sua frente e perde dos 7 que estão atrás dele. O lobo Mesmo esquema. ganha dos 7 que estão à frente e perde dos 7 que estão atrás. Imaginando que cada um desses elementos é um número. Tudo bem? Vamos imaginar que, vamos começar no humano. O humano é o 0. O humano é o 0, a árvore é o 1, o lobo é o 2, a esponja é o 3 e assim sucessivamente. Você vai ler 2 números. O número dos 2 jogadores. Tipo 1, 2, 3 e 0, 1, 2, 3. 0 e 3. Quem é que ganha? Jogador 1 ou jogador 2? Jogador 1. 0 e 3. E se eu jogar 0 e 14? Aí o 14 Jogador 2. Se eu jogar 13 e 3? 13 e 3. Quem é que ganha? Jogador 1 ou jogador 2? Vamos lá pensar no algoritmo? É só o jogo de maior, menor, módulo, maior que 5, menor que 5. Vamos lá? Vocês vão ler 2 números. É a mesma brincadeira de módulo, maior, menor. Se for maior, se um menos o outro for maior do que 5, entendeu? O joguinho é esse. Então você vai ler 2 números.
o número do jogador 1 e o número do jogador 2. Ambos os números são menores do que os números vão de 0 a 14. E eu quero que você me diga quem ganha, se é o jogador 1 ou o jogador 2. Eu vou colocar esse aqui não tem número não, é esse? Acho que tem. Tem, não. Tinha no fundo do PH, mas Eu fiz com o Christian. É esse daqui, não? Não. Vocês fizeram, o pessoal faz com o infiel, se não é esse daqui? Deixa eu ver aqui como é que o pessoal resolve isso daqui, ó. Esse daqui é menor, né? Vamos ver aqui. Lista de envios. Ninguém fez. Esse cara aqui tentou 20 vezes. Eu vou achar um monte de infiel. Você quer apostar? Não, ele fez certinho. Só errou aqui no lance dos infiéis, se confundiu. Bora lá? Mas não precisaria de... Só precisa de vetores porque ele está lendo os nomes, mas se a gente só lesse 2 números, tipo número 1 e número 3, aí não precisaria de vetores. Ok? Vamos pensar aí. Vá usando a sua, não precisa pensar em código não, vá usando o português mesmo, entendeu? Verifica quem é, se o segundo for maior do que o primeiro, entendeu? Aí você verifica. O segundo menos o primeiro é maior do que 5. Se for maior do que 5, ganha primeiro. Aí você vai pensando assim, entendeu? Vamos tentar fazer um algoritmo assim que cubra todos os casos. beleza. Hoje não podia usar, aquele carro não podia ter usado o string, não. O quê? Não poderia ter usado char e string ao invés de vetor, não? Poderia. Poderia. A gente tem que aumentar os caracteres. Copy image. Joaquim por 15. Ia ser legal, né? Joaquim por com 15 possibilidades ia ser massa. Vou criar essa questão no mudo, por diversão. Bora lá, fazendo, vocês estão olhando para mim? Vão lá, pensem em escrever nos ifs e elses, tentem com alguns números. Vamos lá. Se eu não me engano, assim, acho que de 0 a 15, né? é de 0 a 14, a entrada é de 0 a 14. Tentem aí fazer, e aí testem o algoritmo de vocês com algumas entradas, ver se dá certo. De 0 a 14. Cola nele aí. Torneio de Joaquim Pô. Tem. É uma competição séria. Dá pra imaginar. Uma competição séria no Japão, tem que ganhar essa. O jogo, se ele acerta, a gente troca, se inverte, mantém. Mano. Diz. Não tem aqui ainda. A gente ainda vai fazer. Mas vocês podem testar na cabeça de vocês, tipo 1 e 3. Porque vocês têm que testar o seguinte. O segundo, o primeiro, estando dentro da linha, em que casos o segundo ganha? Entendeu? E se eles estiverem invertidos, o primeiro e o segundo? Então, começa pensando assim, em que casos o primeiro ganha, se não, o segundo ganha. Não é mais fácil pensar assim? Em que casos o primeiro ganha?
Senão, o segundo ganha. Foco na atividade, povo lindo do meu coração. Pessoal, vocês estão falando do exercício, eu não quero ter que separar vocês, seria de lascar, né? Seria de lascar, ok? Eu tenho que considerar de 0 a 14. Eu posso considerar de 1 a 15? Não, 0 a 14 é mais fácil. Diz. Pra se ele tirar uma falta minha, eu falo contigo na hora da chamada. Na hora que eu estiver fazendo a chamada, tu avisa e eu corrijo. Tá certo?
Bora nós pensar em alguma coisa? Peraí. Porque senão a gente não consegue fazer antes das 3h30. Então, pessoal, amanhã nós vamos... Eu vou fazer diferente. Ao invés de fazer laço, vocês chegarem em funções, na repetição, eu vou fazer funções da próxima matéria para a gente já trabalhar com funções desde o começo. Ok? Começar com funções simples, porque só tendo if else e funções a gente já consegue fazer um monte de coisa legal, entendeu? Como alguns joguinhos, jogo de cartas, só if else e funções. E laço, por exemplo, só laço básico, faça para sempre ou faça sem precisar entrar em vetores, ok? Então eu criei aqui o Jockeypoo 15, que vai ser uma questão de if else, seleção. Vou colocar aqui como N3, L3, L3. Então, vamos pensar nela, tudo bem? Vamos tentar fazer? Vocês vão dizendo as ideias de vocês e a gente vai escrevendo. Eu vou escrevendo aqui, tudo bem? Então, teste.c. Vou fazer só o cabeçalho básico e vocês vão dizendo as ideias de vocês. Então, include... stdio.h int main, vou aumentar, tá certo? Return 0. Então, qual a primeira coisa que a gente tem que fazer? Ler as variáveis, né? Então, int jog1 recebe 0, int jog2 recebe 0. Se você não inicializou as variáveis, já começou errado. Ok? Tudo bem? Porque por mau hábito, a gente está com preguiça e são mau hábitos que vão comer o juízo da gente depois. Claro, numa coisa dessa, que eu já vou ler as variáveis direto, você não teria a obrigação de inicializar, mas um bom hábito é uma coisa que vai lhe poupar muitas dores de cabeça, ok? Então vamos começar a fazer as coisas direitinho.
scanf %d em jog1 em endereço de jog2. Pronto, tem umas duas variáveis. Você precisa pensar em todos os milhões de casos possíveis e inimagináveis? Não. Se você só tem duas possibilidades, naquela verdade você tem três possibilidades. Quais são as possibilidades aqui? Empate, jogador 1 ganha, jogador 2 ganha. Então qual é a mais fácil das três? Empate. Vamos se livrar do empate. Se jogue 1 for igual a jogue 2, putz, empate. Resolvi um problema já. Se não, se. Você não precisa pensar em todos os casos que o primeiro ganha e que o segundo ganha. Basta pensar em quê? Que o primeiro ganha, porque senão o segundo ganha. Ele perde, o segundo ganha. Em quais casos o primeiro ganha? Se a subtração do segundo para o primeiro for menor ou igual a 7. Então vamos lá. Em que casos, vamos olhar para a figura aqui, tá certo? Talvez a figura ajude a enxergar mais. Em que casos o primeiro jogador ganha? Minha mão esquerda é o primeiro, ok? E minha mão direita é o segundo. Em que casos ele ganha? Nesse caso ele ganha? Nesse caso ele ganha? Nesse daqui ele ganha? Nesse daqui ele ganha? Ele perde. Okay? Então em que casos ele ganha? Como é que vocês estão fazendo essa conta? Ganha, perde. O que é que você precisa saber entre eles? Eu pensei que tem uma diferença, tipo, a subtração do segundo pelo primeiro, se é maior ou igual a 7. Se o segundo menos o primeiro for menor do que 7, Ele ganha. O primeiro ganha. ganha. Mesmo nesse caso aqui, segundo menos o primeiro, nesse caso não é menor do que 7, Tem né? que botar um modo. Então, se eu tiver assim, o segundo menos o primeiro vai dar menor do que 7? A segunda menos o primeiro, modo de integração. For maior ou igual a 7. Nesse caso aqui, ó, o primeiro e o segundo. Esse daqui vai o 1 e esse daqui é o 12. 1 menos 12 dá maior do que 7? Não. Mas ele ganha o primeiro, né? Mas ele ganha. Ele fazer duas sessões de if, uma para se precisasse do outro e outra para não. Como foi que nós fizemos no exercício, o primeiro que a gente resolveu hoje, qual foi? Do joguinho, como foi que a gente fez no Game 10? A gente subtraiu, depois que a gente subtraiu, qual foi o teste que a gente fez? Adicional. Exato, se a subtração deu negativa, na verdade, aí a gente fazia o quê? Somava o tamanho, porque aí ele se tornava o quê? Positivo. Será que resolve? Aqui, aquela solução aqui, na hora que a gente pega esse número aqui e subtrai o segundo, 1, menos o primeiro, 14, dá quanto? Dá menos 15, menos 13. Menos 13. Qual é o total? 15. Menos 13 mais 15. 2. 2 é menor do que 7? É. Então ele ganha. É o mesmo problema do Game 10 aqui. Tá certo? Porque um é o que tá mais esquerda. Então, 1 é essa mão aqui. 1 é a mão do celular. 1 é a mão do celular. Ok? O 1 manda o 0. Tudo bem? 0, 4. Ele ganha? Ganha. Porque eu fiz o quê? 4 menos 0. Sucesso? Nesse caso aqui, 8. 8 menos 0 é maior que 7? 8 menos 0 é maior que 7. Então ele perde, né? Porque ele só perde se for menor do que 7. O único problema da gente é esse caso bem aqui, né? Tu bota o jogador 2 com o jogador 1, modo 15, for menor ou igual a 7. Quanto é que dá esse menos esse, nesse caso aqui, ó? Quanto é que dá 0 menos 13? Menos 13. Menos 13. Menos 13 serve pra gente? Não. Como é que eu faço para converter menos 13 para o valor que eu quero? Mais 15, que é mais o tanto. É a mesma resolução do Game 10. No Game 10 a gente subtraía. Se o valor fosse negativo, eu fazia o quê? Somava mais a quantidade de níveis.
Então aqui eu vou fazer a mesma solução. A mesma solução. Cadê? Aí eu faço. Se... Quanto é que é aqui? Jogador 2, na verdade, menos jogador 1. Ó a Gambi aqui, ó. Ó a Gambi. Quanto é que dá? Eu tenho quantos elementos? 15 elementos. Quanto é que é 1 módulo 15? Quanto é 1 módulo 15? O resultado da divisão de 1 por 15, o resto? 1, não é não? Quanto é que é 1 mais 15 módulo 15? 1 de novo? Não faz diferença se eu somar isso mais 15 nenhum, não? Não, né? Quanto é que é 1 mais 15 vezes 50 módulo 15? 1 da mesma forma. Somar 15 ou somar um múltiplo de 15 não muda, porque esse cara não vai para o resto da divisão. Porque 15 é um valor fechado. Não é verdade? Quanto é que é x mais z módulo z? X mais z módulo z. É o mesmo caso do 1 mais 15 módulo 15. Quanto é x mais z módulo z? X. Ok? Então vamos para cá. Pode acontecer de vez em quando esse número aqui dá o quê? Negativo, sim ou não? Sim. Então o que é que eu vou fazer? Somar mais quanto? 15. Não tenho 15 níveis? E agora eu pego isso daqui e faço o quê? Módulo 15. Se isso acontecer, quem é que ganha? Jogador 1. Se não, vamos de novo. Esqueci de botar maior igual a 7. Ah, é verdade. Maior. Não, menor igual a 7. É menor do que 7. Menor igual também. Não, igual não pode. Isso é interessante. É verdade, menor igual a 7. Menor igual a 7. Então, se isso daqui acontecer, professor, lascou. Isso daqui foi só uma gamma para a gente poder fazer assim, ó. Vou fazer aqui, ó. Só para a gente se livrar, tá certo? Vocês já usaram o return no meio do código ou não? Não? Então, se você quer acabar o código aqui, você fala o quê? Acaba o código. Tudo bem? Só para não ter que ficar fazendo um monte de ifs e elses. Não terminou teu código? Terminou teu código, então retorna. O que é que eu quero? A diferença dos dois é isso. Vou fazer descompactado, tá certo? Essa é a diferença, certo ou errado? Certo. Então, se a diferença for negativa, for menor do que 0, então como é que eu inverto ela na operação modular? Como é que eu mando ela para o positivo? Diferença mais 15. Não é só fazer o sinal. Eu estava com menos 13, lembra do nosso joguinho? Quando eu tinha 14 e 0, quem é que ganhou? Foi o jogador 1 ou o jogador 2? 1 ou 2? Foi o 1. Só que se eu fizer 14 menos 0, vai dar quanto? Menos 14. Eu não quero menos 14. Eu não quero essa distância aqui. Eu quero essa distância aqui. Como é que eu transformo menos 14 em 1? Eu somo mais quem? Mais 15, que é o tamanho total da roda. Menos 14 seria se eu fosse percorrer o caminho por aqui. Eu não quero esse caminho. Eu quero esse. Para transformar menos 14 em 1, eu somo esse cara com mais 15, que é o tamanho de tudo. Então, se esse número
for negativo, eu faço o quê? Somo mais 15. Se essa diferença for menor do que 0, menor do que 7, quem ganhou foi o jogador 1, se não, quem ganhou foi o jogador 2. Qual foi a brincadeira para não ter que fazer o if? Somar 15 e fazer módulo não muda nada. Não é verdade? Somar 15 e fazer módulo 15 não altera o número. X mais 15 módulo 15 continua sendo x. Mas se o número for negativo, resolve o nosso problema. Então, essa solução, vou deixar comentado para vocês, tá certo? Essa solução é a mesma coisa que essa daqui. Se jogador 2 menos jogador 1. Não, é menos. É a diferença entre os dois, na verdade. Isso daqui pode dar negativo, não pode, de vez em quando? Só que o que é que eu vou fazer para nunca correr o risco de dar negativo? Mais 15. Só que se por acaso isso daqui é maior do que 15, como é que eu faço ele voltar para dentro da margem? Módulo 15. Então, isso daqui vai ser sempre a distância entre os dois. A distância do primeiro para o segundo. Então, o módulo 15 é como se fosse para caso não precisar reiniciar. Exato. Esse 15 aqui é porque pode ser, se esse cara aqui for... Se eu simplesmente somar mais 15, talvez o 2 seja o 14 e o 1 seja o 0. Quanto é que dá 14 menos 0? 14. Só que se eu somar 14 mais 15, ele vai dar fora da roda. 14 mais 15 vai dar 29. 29 é fora da roda. Minha roda é só de 0 a 14. Como é que eu faço para reiniciar? Módulo 15. O módulo sempre reinicia as coisas. Ok? Então, esse joguinho de mais 15 módulo 15 serve para o caso de ser negativo ou de ser positivo. Porque módulo 15 mais 15 não altera a operação. Isso daqui... Cadê? Essas duas opções são equivalentes. Menor ou igual a 7. Então, aqui seria jogador. Como é? Putz, jogador 1, se não, putz, jogador 2. Então aqui a gente teria a primeira opção, né? Vou chamar essa daqui de opção 0 e essa daqui de... botar ele todo, né? Que aí fica melhorzinho de ver. Então aqui eu teria um else if. Então, essa é a primeira opção e essa é a segunda opção. Deixo qual oficialmente? Tanto faz. Então, eu vou comentar essa daqui, tá certo? Como é que vocês comentam multibloco? Vocês sabem comentar vários blocos de linha? Duas opções, tá? A primeira é essa, né? Você vai comentar daqui até aqui, correto? Segunda, que é a que eu uso mais... essa. Okay. Isso daqui também é... Aqui ele não bota como comentário, né? Mas isso significa assim. Se for 1, inclua o código. Se for 0, não inclua. Nesse caso ele vai fazer o quê? Não incluir. Então, isso daqui é uma outra opção de mega comentário que funciona em qualquer caso. Ok? Vou deixar aqui, vocês conhecem, tá? Depois que a gente aprende, nem é tão difícil assim, né? Nem parece ser uma questão tão assustadora. Ok? Então, eu vou fazer a chamada. E a sugestão, pessoal, é que vocês realmente tentem fazer essas atividades todas em casa. Todas as atividades que a gente fez aqui, vocês têm que tentar refazer. Se vocês não tentarem refazer, as dúvidas não vão aparecer. E eu digo tentar refazer sem copiar o código, sem olhar, né?
Se vocês não tentarem refazer, as dúvidas não vão aparecer. As coisas só vão clareando na cabeça quando você tenta andar com as próprias pernas. Aí os buracos vão aparecendo e aí você consegue chegar e perguntar: professor, por que esse negócio é assim? Tudo bem? Então eu vou fazer a chamada, eu vou colocar os testes. Eu peço que vocês tentem terminar as questões todas de Fielce. Tentem fazer essa daqui. Tentem fazer aquela ali de criptografia que é de somar, lembra? Somar, acho que é soma números, soma alguma coisa assim. Professor, aquele Vigedal, né? Como é que está lá, eu fiz a mesma coisa lá no site e tal, só que a MCC não está funcionando. No ponto de comando ainda não dá certo. Eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer um videozinho instalando na minha máquina virtual. E vocês só seguem os mesmos passos, que aí vocês veem se está faltando alguma coisa, tá? Tá fazendo um videozinho assim, 6 minutos só, pá, aí você vai só seguindo. E lá no site precisa ter o Eclipse para poder funcionar? Vamos lá. S3, né?